Olá pessoal, estamos aqui de volta para continuar nossa jornada, nosso tour virtual pelo Egito. E no último vídeo nós visitamos o Templo de Karnak, grandioso e faraônico Templo de Karnak. O Templo de Karnak, que fica em Luxor, foi dedicado ao deus Amon-Ra, que foi o deus da guerra, e foi representado por uma esfinge com cabeça de carneiro. Essa era a figura que representava esse deus. Então vamos prosseguir para a nossa próxima visita. Então não se esqueçam dessas informações, porque conforme a gente vai falando, as informações vão se acumulando e podem confundir um pouco. Então não se esqueçam das informações dos outros vídeos e vamos para a nossa próxima parada, que é o Templo de Luxor. O Templo de Luxor foi assim um dos meus templos favoritos. Não sei explicar o certo porque não é um templo muito grande. Se você inclusive for ver em comparação com o Karnak, é o Templo de Karnak, é um templo pequeno, relativamente pequeno. E o Templo de Luxor, a gente fez uma visita noturna, visitamos ele à noite e essa visita foi muito especial, fiquei bem emocionada, não sei nem explicar o porquê, mas realmente eu gostei muito desse templo. O Templo de Luxor, como o próprio nome diz, leva o nome da cidade, fica em Luxor, um pouco mais ao centro de Luxor. Então, ao redor já tem a própria cidade, né? As construções um pouco mais atuais, digamos, né? Ele fica às margens do rio Nilo. Então, de um lado, logo depois do templo, fica o rio Nilo. E do outro lado fica a cidade, a própria cidade de Luxor. Esse templo, ele iniciou a construção no reinado de Amenófis III, mas não foi ele que terminou. Teve uma continuação de Ramsés. Ramsés continuou durante seu reinado a construir algumas partes e depois ele só finalizou, o templo só foi finalizado no período muçulmano. Então é muito parecido com a história de Karnak, né? Karnak, se vocês lembram, depois dão uma olhadinha para relembrar lá no vídeo anterior, que ele foi construído ao longo dos reinados. Então cada vez que vinha um faraó, ele construía ali a sua parte, o seu pedaço, e deixava a sua marca. Então eles têm assim uma história bem parecida, né? Assim como o templo de Karnak, o templo de Luxor também teve aí alguns faraós que passaram por ele e deixaram ali a sua marca. Uma coisa bem curiosa e bem interessante, assim, interessantíssima por sinal, é que o templo de Luxor, ele é considerado hoje o único templo politeísta do planeta. Que isso significa? Todos os outros templos eram dedicados e eram feitos pelos faraós e dedicados a algum deus relacionado à religião egípcia, né? No templo de Luxor é um pouco diferente. Como ao longo dos reinados teve alguns faraós e depois houve algumas invasões nesse templo, então dentro dele você possui obras da época faraônica, você possui obras greco-romana, você tem obras copta, islâmica, tem um nicho copta lá dentro e tem também uma mesquita dentro do templo. Então vejam só, você tem a religião egípcia, a religião cristã e a religião islâmica em um único templo.
Isso realmente é único, é uma característica única desse templo de Luxor. Somente nele que tem essas três características. Essas três características que são três religiões, né? Ali existe, então, até hoje, para quem quiser visitar, três religiões diferentes. Então, por isso que é considerado aí o único templo do planeta, do mundo, politeísta, né? Ali no templo, não sei se vocês lembram que a gente falou sobre a Avenida da Esfinge. Então, na entrada do templo de Luxor, você também tem a Avenida das Esfinges, que antigamente, no original, se ligava ao templo de Karnak. Então, você tinha uma estrada feita de esfinge, de colunas de esfinges, uma coluna de esfinges em cada lado, a estrada no meio. Isso percorria em torno de 3 quilômetros. Hoje em dia, as esfinges que estavam assim entre o meio do templo não existem mais. Realmente com o crescimento aí da cidade, essa estrada já não existe mais. E o que restou foi a estrada das esfinges em frente a cada um dos seus templos, né? Você tem a Avenida das Esfinges na entrada do templo de Karnak e a Avenida das Esfinges na entrada do templo de Luxor. A gente vê assim tantas coincidências na construção de um templo e de outro. Talvez não seja tanta coincidência assim, porque se eles tinham uma ligação, inclusive por uma estrada, então acho que seria normal aí essa semelhança na sua construção, né? Achei isso bem interessante também. E então você tem aí na entrada de Luxor a Avenida das Esfinges. Logo na entrada, depois dessa avenida, você tem a fachada, né, o portal de entrada, onde tem um obelisco e a estátua de Ramsés. Na entrada deveriam ter 2 obeliscos, né? Hoje tem somente um obelisco. No pé desse obelisco tem a representação dos 4 macaquinhos que estão lá. E o outro obelisco se encontra hoje em Paris, porque teve uma época que foi dado de presente para Paris, de presente à França, né? Então esse obelisco foi dado de presente pelo vice-rei egípcio Mohammed Ali, em 1831, para a França, e se encontra hoje na Praça da Concórdia, em Paris. Ele está bem cuidado nesse local, e é interessante lá também que outro dia eu fui pesquisar e eles fizeram alguns outros escritos assim no obelisco, tanto no pé quanto a ponteira do obelisco, feito de ouro. Então é bem lindo ver como ele está hoje. Embora eu acredite que ele estaria bem melhor no seu local de origem. Mas enfim. Então hoje, na fachada do Templo de Luxor, temos apenas um de seus obeliscos, e o lugar onde estaria o outro obelisco está só um quadrado assim de pedra, né? Não tem nada em cima. O Templo de Luxor, ele tem em torno aí de mais de 200 metros de construção. Então, se você for comparar, né, como eu disse no início do vídeo, comparar o templo de Karnak, ele é relativamente pequeno. Ele conta com vários pilares dentro dele, também em formato de papiro. Então podemos ver o quanto é semelhante, né, um templo do outro.
São muitas colunas, né? Quando você entra, você passa por algumas estátuas e você já entra num dos salões principais, que tem várias colunas, tanto de um lado quanto de outro. Depois você passa no meio de uma fileirinha só de colunas, que vai um pouquinho mais reto. Depois entra num outro espaço, né? Um outro espaço quadrado. E ainda tem um outro pedaço no fundo, né? Ele tem esses vários pedaços porque foi sendo construído ao longo do tempo aí, conforme os reinados do faraó. Esse templo, ele foi dedicado, o deus assim mais visualizado nas inscrições dentro do templo foi Amon. Não confundam com o outro templo que eu falei no último vídeo. Esse Amon do templo de Luxor é o deus da fertilidade. Então você tem inscrições dentro do templo bem interessantes relacionados à fertilidade, mostrando inclusive inscrições que indicam que são indícios que demonstram inclusive o sêmen que sairia aí do membro do homem. É bem interessante saber que naquela época eles já conheciam como é que funcionava toda essa questão biológica do ser humano. Esse então foi o que a gente conheceu no Templo de Luxor, um templo que mais do que vale a pena conhecer. À noite ele é ainda mais lindo. Nós visitamos à noite devido a um jogo de luz que tem e deixa o templo ainda mais encantador. Foi um templo maravilhoso que eu fiquei apaixonada. E também é uma parada obrigatória. Não tem como você ir ao Egito e não dar uma passadinha em Luxor e, com isso, visitar o Templo de Luxor. Espero que vocês tenham gostado. Então, vamos seguir com o nosso tour e até a próxima parada. Yala, yala!